Fala pessoal, como vocês estão? Eu espero que bem. Hoje nós vamos analisar aqui no canal o filme Bo Tem Medo, do diretor Ari Aster. Bo é um personagem com uma única missão, um único objetivo: chegar até a casa da sua mãe. O conflito dentro dessa obra é gerado porque absolutamente tudo à sua volta serve como um obstáculo para não conseguir cumprir essa tarefa. Desde os detalhes mínimos ao seu redor, que são amplificados pela sua ansiedade, até os cenários macros, cenários esses que estamos vivendo nos tempos de hoje. Então essa grande mistura de um cenário externo de puro caos, que não parece tão ficcional assim, infelizmente, com também um cenário mais interno do personagem e todas as suas angústias. Esse é um filme sobre culpa, ansiedade e ambivalência, principalmente ambivalência. Essas são as palavras do diretor Ari Aster, que faz um retrato bastante curioso de um personagem que herdou, de certa forma, dos pais um mundo terrível e sente uma cobrança gigantesca dos pais que não percebem o seu filho como uma pessoa grata o suficiente. Essas são palavras e registros do Ari Aster sobre seu filme. O diretor aqui pareceu bastante desconfortável de ter que falar sobre Bo Tem Medo, porque é complexo quando você precisa explicar um filme como esses. Esse aqui é um filme que vai em uma experiência completamente oposta do que nós tivemos nos dois primeiros filmes do diretor. Aqui nós estamos falando praticamente de uma antitrama, um filme que não segue uma linha narrativa convencional. Esse é um daqueles filmes que te pega desprevenido. Se você não souber do que se trata, você com certeza vai se surpreender dentro da experiência. E isso vai trazer, é claro, diferentes emoções. Reações complexas do público são causadas com esse tipo de obra. É uma construção complexa, pessoal. Dentro desse filme aqui, nós estamos falando de uma obra construída pelo Ari Aster, do roteiro até a sua finalização. Não significa que você precisa gostar, apreciar a experiência como um todo, mas vamos analisá-la pelo que ela de fato é e não pelo que ela poderia ser dentro da nossa cabeça, tá bom? Esse aqui é o terceiro filme de um dos diretores mais aclamados dessa nova geração. O Ari Aster é o diretor por trás de Hereditário e Midsommar. O primeiro filme foi um grande sucesso. Esse foi um diretor que conseguiu em 2 filmes ter um patamar gigantesco, sendo aclamado por diretores como Martin Scorsese e conseguindo ali um público bastante fiel. Esse é um diretor que conquistou esse público com um dos gêneros mais democráticos e impressionantes de todos, que é o gênero do terror. E por que isso pode ser uma armadilha quando a gente pensa em um diretor autoral? Se você começa e faz muito sucesso dentro de um gênero como esses, provavelmente o público vai continuar esperando que você trabalhe dentro desse gênero. No caso do Ari Aster, ele escapa no seu terceiro filme, só que ele faz isso de uma forma um tanto quanto brusca. Ele não escapa para um outro gênero, ele escapa para uma antitrama, o que pode quebrar expectativas do público ao assistir ao filme. Foi o que aconteceu comigo, particularmente. Eu não gosto de ver nada antes do filme, não gosto de ver trailer, não gosto de ler sinopse, eu gosto de sentar na sala de cinema e ser surpreendido. Com Bo Tem Medo, o diretor cria uma espécie de odisseia da ansiedade, uma espécie de tradição quando diretores autorais ganham algum tipo de liberdade financeira para realizar os seus projetos mais malucos. Você não sabe quando você vai ter uma oportunidade dessas de novo, então aproveite para contar as histórias mais insanas que estão dentro da sua cabeça. O Ari Aster, desde os seus curtas até aqui, sempre foi um diretor que gostou de incomodar, sempre gostou de subverter e ir em direções diferentes. O que a gente viu dele antes de Bo Tem Medo foi o que ele conseguiu produzir dentro de uma indústria, dentro de padrões necessários para se conseguir contar uma história. O que ele produz em Bo Tem Medo representa de fato as suas ambições mais interessantes, as suas ambições mais insanas e arriscadas. É um ato de coragem para um diretor autoral realizar um filme como esses aqui, porque, como eu disse, ele vai dividir o público, talvez muito mais gente não goste do que goste, e isso pode, é claro, tirar o seu poder em relação aos estúdios.
E eu entendo esse momento de explorar novas possibilidades com essa liberdade como também um momento de descobrir. Tudo é fonte de terror e ansiedade na vida do Bo. Só que tudo isso é apresentado para nós, o público, em um registro caótico e ao mesmo tempo cômico. O humor do diretor ganha mais espaço nessa obra e as suas ambições de mise-en-scène na sua direção e condução do filme continuam sendo elevadas, principalmente porque aqui ele tem a possibilidade de gravar com diferentes cenários e atmosferas, mudanças na realidade, na perspectiva desse personagem. Tudo isso com uma composição bastante elegante, coisa que a gente já encontrava no primeiro filme do diretor e que aqui é elevada para um outro patamar. Mas quando a gente pensa nas ambições da narrativa desse filme ou da falta dela, da antitrama, o que nós temos é uma obra que vai ficando a cada passo mais distante do público, como um sonho turvo que vai se afastando a cada cena que a gente vai acompanhando. Isso vai deixando a experiência, ao mesmo tempo que imprevisível, possivelmente menos interessante com a passagem de tempo. Essas sequências desconexas parecem mais ensaios visuais que não conseguem aprofundar esse tema que é repetido à exaustão. A sensação é de que as ideias e reflexões que o diretor está propondo, elas não ganham uma profundidade com o passar do tempo. Pelo contrário, elas vão gerando uma desconexão, o que pode sim estar conectada à experiência pessoal do personagem sendo transmitida para a tela. Como eu já disse, a gente não tem uma linha narrativa para nos apoiar, para a gente entender que cenário é esse, que caminho é esse que estamos trilhando. E para além disso, a gente não consegue criar outros pontos de conexão. O mais importante dele seria com o próprio personagem. Mas ainda assim você vai se identificar ou não com alguns momentos. Particularmente, eu tive uma grande viagem dentro desse filme na cena do teatro, quando nós temos a história do pai que foi afastado dos seus filhos por conta de um dilúvio. Aquela sequência como um todo, a construção e o desenvolvimento dela me remeteram à experiência de sonhar acordado. Foi um dos grandes momentos da minha experiência com esse filme. Mas o que mais me surpreendeu dentro de Bo foi o quão distante eu me senti da obra quando eu saí da sala de cinema. Eu sou uma espécie de público-alvo para esse filme. Eu adoro o diretor, adoro o ator e gosto muito de filmes malucos, adoro antitramas. Eu compro esse tipo de proposta com uma certa facilidade, mas mesmo assim eu me senti distanciado da obra. Quando você observa os enquadramentos desse filme, em vários momentos da obra nós temos as interações com o protagonista de personagens bastante distantes da câmera, como se você não conseguisse ver o rosto da maior parte das pessoas ao longo da obra. Então isso me remete a uma sensação de sonho, ou então, é claro, dentro da atmosfera desse filme, de um pesadelo, onde você parece o tempo todo estar sonhando, onde você transita de uma cena a outra sem muita conexão. É uma espécie de pesadelo mesmo acompanhar esse filme. Como em um sonho, nem sempre nós estamos próximos dos narradores e, principalmente, em determinados sonhos e pesadelos, nós mesmos atingimos uma posição de passividade. E é justamente isso que eu sinto com o personagem Bo, um personagem passivo do começo ao fim e que nos obriga a ter a mesma experiência. Como estamos acompanhando o Bo, a sensação é de passividade para tudo que o diretor coloca na nossa frente. E talvez isso gere um incômodo ainda maior no público, porque nós não entendemos quem é o Bo, nós não entendemos que mundo Bo vive e nem mesmo por que é tão difícil chegar na casa da sua mãe. Quando nós vamos ter algum tipo de revelação dentro desse filme, a sensação é sempre anticlimática. Mesmo que o Joaquin Phoenix entregue tudo, o filme não desenvolve o seu personagem para que ele transcenda o fato de ser apenas um meio para essa experiência caótica. E a proposta da Odisseia funciona principalmente quando nós pensamos que cada minuto dentro desse filme serve para construir essa sensação de não existir qualquer tipo de atalho. O desconforto e o distanciamento, eles não me parecem acidentais. E o tempo tem um papel fundamental dentro dessa construção. Essa não é uma obra construída para agradar o público, mas sim para construir uma experiência de puro incômodo. É um convite para uma mente perturbada. No caso, a mente do Bo como personagem, mas que a gente não pode desconectar de forma alguma do autor dessa obra, que é o Ari Aster. Esse é um diretor que construiu a sua marca como um diretor autoral que usou o gênero para construir metáforas para questões bastante pessoais,
As questões familiares já eram retratadas no seu primeiro filme, questões de término de um namoro no seu segundo filme. E no terceiro, essa relação com a mãe, a relação com a herança desse mundo catastrófico que, pela visão do Bo, parece querer atacá-lo de todos os lados. Essa sensação de culpa, essa contradição de sentimentos, de fato amar a sua mãe e ao mesmo tempo temê-la, se sentir preso ao mesmo tempo que ela te trouxe ao mundo, são várias coisas que são levantadas dentro desse filme. No fim das contas, a sensação é que o filme, no fim, caminha em direção a um certo abismo das suas próprias pretensões. E com um desenvolvimento melodramático e bastante expositivo, a sensação que nós vamos ter provavelmente será anticlimática. Não existe o desejo de alcançar algum clímax que não seja literal com esse filme. Então, o filme vai acabar sem entregar aquilo que você esperava. Isso é um fato. O que ele te entrega é um desafio. Como você se sentiu assistindo Bo Tem Medo? Essa é a grande questão, na minha opinião, em relação a essa obra. O que diferencia ela do que a maioria dos filmes americanos tem entregado pra gente nos últimos tempos. Você precisa pensar por conta própria ao assistir essa obra. Você precisa analisar os seus próprios sentimentos. Não só se você gostou ou não do filme, mas quais foram as sensações que esse filme despertou em você. Provavelmente o desconforto estava ali de alguma forma ou de outra. O afastamento parece ser a palavra-chave para esse projeto. O diretor tenta se afastar dos gêneros que o consagrou. O personagem está o tempo todo tentando se afastar da própria mãe, ao mesmo tempo que, em contradição, tenta ir na sua direção. Ao mesmo tempo que o Ari Aster pareça estar fazendo autorreferências o tempo todo, ele também se afasta de um pedestal que foi colocado. É um diretor que poderia tranquilamente continuar trabalhando com o gênero do terror, teria um público fascinado por suas obras, é um diretor de mão cheia e conseguiria construir várias narrativas diferentes. Mas construir um filme como Bo Tem Medo é um ato de coragem e até mesmo de insanidade. Isso não significa, claro, que esse filme aqui é o único representante desse caminho diferente. Muito pelo contrário, nem considero ele o melhor representante para isso. Se você analisa o cinema internacional e principalmente o cinema brasileiro, você vai encontrar filmes bem mais interessantes, inclusive. Só que Bo é um filme feito por um diretor americano em território americano. E esse tipo de possibilidade aqui é cada vez mais rara, coisas que a gente costuma sempre estar associando a A24, por exemplo, que tem feito projetos um pouco mais ambiciosos e aqui coloca realmente um diretor que estava num patamar bem alto à disposição de fazer um projeto diferente, um projeto que te desafia, que te tira da zona de conforto. Então, se existe uma recomendação que eu poderia dar para vocês é assista ao filme, não se limitem às críticas e a comentários negativos em relação à obra. É muito bom quando a gente pode entrar numa sala de cinema sem saber o que vai acontecer. Mesmo que você assista ao trailer, é impossível prever a experiência de Bo Tem Medo. Deixe que todas as sensações de desconforto, de euforia te atinjam de fato. No fim das contas, é importante se permitir a encontrar o desconhecido dentro de uma sala de cinema. Isso é importantíssimo. Talvez, inclusive, isso abra a sua cabeça para querer ver filmes de outros países, onde isso já acontece há muito tempo, onde a imprevisibilidade faz parte do tesão da experiência cinematográfica, onde a gente não vai encontrar o tempo todo a mesma coisa. Refletindo mais e mais e mais sobre Bo Tem Medo, eu sinto que é um filme extremamente corajoso, que vai em total contradição ao que o diretor fez até agora. Foi uma experiência de total desconforto, fui completamente pego de surpresa pelo que o filme propunha e ao mesmo tempo dentro da obra existem grandes viagens. E é muito interessante ver um diretor que estava atingindo determinado patamar ir por uma direção completamente oposta ao que todos esperavam. Então dentro disso eu já considero a obra interessantíssima. O fato é que esse filme pretensioso e autoral terá o tempo como um fator determinante dentro da sua percepção. Ele pode acabar, no fim das contas, na prateleira dos clássicos, daqueles filmes autorais completamente insanos de grandes diretores, ou então na lata de lixo. Quem vai determinar isso, é claro, é o tempo e o público. Eu acredito que é um filme que terá sim os seus seguidores, pessoas que gostaram da obra e que vão defendê-la, até porque é sempre legal poder defender um filme que não
não é certo para todos, que não é a mesma coisa que a gente sempre vê. E é importante lembrar também que grandes diretores lançaram suas obras e foram ridicularizados no passado. Você tem Michelangelo Antonioni lançando A Aventura e sendo completamente ridicularizado à época, mesmo sendo uma obra-prima. O próprio Stanley Kubrick, quando lançava os seus filmes, a maioria da crítica não gostava. Então isso não significa que esse filme aqui estará na mesma prateleira, não é isso que eu estou querendo dizer, mas o que eu acho interessante de refletir com essa obra aqui é a gente sair da superficialidade quando a gente vai analisar uma obra, quando a gente vai criticá-la, quando a gente vai comentá-la com as pessoas, que a gente possa se surpreender com os filmes e que a gente possa também não curtir a experiência e ainda assim desejá-la. No fim das contas, é sobre isso também que é o cinema. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise aqui, pessoal, e a gente se encontra no próximo vídeo.